Desde os tempos mais antigos da memória humana, o nome de Hades era sussurrado com reverência e temor. Não era apenas o deus do submundo, mas o símbolo da imutável certeza do fim. Em um mundo onde os deuses lutavam por poder, glória ou adoração, Hades permaneceu implacável, distante e absoluto em sua função. Enquanto seus irmãos Zeus e Poseidon comandavam os céus e os mares, ele recebeu a porção mais temida do cosmos, o reino dos mortos. E ali, nas profundezas da terra, ele construiu seu domínio de sombras, silêncio e verdades eternas. Ao contrário do que muitos pensam, Hades não era um deus do mal. Era justo, mas intransigente, fiel às leis cósmicas, mas sem piedade pelos que tentavam enganá-lo. Seu nome era raramente invocado, e os que o faziam com ofertas cobertas de sangue e luto. Seus templos eram escassos, suas estátuas raras, e sua presença quase nunca desejada. Mas todos, cedo ou tarde, viriam a conhecê-lo. Hades era o primogênito dos filhos de Cronos e Reia. Quando Cronos, temendo ser destronado, engoliu seus filhos um a um, Hades foi o primeiro a ser tragado. Permaneceu nas entranhas do tempo até que Zeus, o caçula, libertou os irmãos com astúcia e força. Juntos, derrotaram o pai na titanomaquia e dividiram o mundo entre si. A sorte caiu a Hades com o domínio do submundo, mas para ele, não era derrota. Era soberania sobre aquilo que todos os seres, deuses ou mortais, temiam mais que tudo. Seu reino, o Hades, era vasto e repleto de regiões distintas. Havia o Érebo, onde as almas vagavam em confusão, e o Tártaro, prisão eterna dos condenados. Nos Campos Elíseos, repousavam os virtuosos, enquanto o rio Estige, juramento dos deuses, fluía como um lembrete das promessas que jamais podiam ser quebradas. Hades governava tudo com a ajuda de figuras aterradoras, como Cérbero, o cão de 3 cabeças que guardava os portões, e Caronte, o barqueiro que exigia pagamento para atravessar as almas. Entre todos os seus atos, talvez o mais temido tenha sido o rapto de Perséfone. Filha de Deméter, deusa da agricultura, Perséfone era símbolo da primavera e da vida florescente. Mas Hades a desejou, não como um mortal deseja uma deusa, mas como o próprio submundo deseja a luz, para possuí-la e mantê-la cativa. Um dia, enquanto ela colhia flores, a terra se abriu e ele emergiu em sua carruagem negra, puxada por corcéis flamejantes. Sem aviso, a levou consigo para os recessos do Hades. Deméter, desesperada, buscou por sua filha em toda a terra. Recusou-se a fazer brotar a colheita, mergulhando o mundo numa fome sem precedentes. Os deuses se alarmaram, os mortais pereceram, e Zeus, temendo o colapso da criação, interveio. Hades, no entanto, havia oferecido a Perséfone um fruto: 6 sementes de romã. Ao aceitá-las, ela selou seu destino. Assim, um pacto foi feito. Perséfone passaria 6 meses no submundo, e 6 na superfície. Assim, nasceram as estações. Com Perséfone, o submundo ganhou luz e estrutura. Mas Hades jamais mudou sua essência. Continuou sendo o inquestionável senhor dos mortos, que não tolerava interrupções ou insubordinações. Aqueles que tentaram desafiar sua autoridade, como Sísifo ou Orfeu, pagaram preços altíssimos. Sísifo enganou a morte, e por isso foi condenado a rolar uma pedra eternamente montanha acima, apenas para vê-la cair de volta. Orfeu tentou resgatar sua amada Eurídice com sua música, e Hades, tocado, permitiu, mas com uma condição: que ele não olhasse para trás. Orfeu fracassou. A punição no reino de Hades não era arbitrária. Era lógica, quase matemática. Cada alma recebia o destino conforme seus feitos em vida. Os juízes dos mortos, Minos, Eaco e Radamanto, decidiam com severidade, e Hades, como um imperador de leis imutáveis, mantinha a ordem. Não havia favoritismos. Nem mesmo heróis como Aquiles escaparam de sua jurisdição. Embora raramente interferisse no mundo dos vivos, Hades era uma presença constante nos mitos. Quando os mortos eram perturbados, quando portais para o além eram abertos, quando rituais necromânticos eram realizados, ele se manifestava em visões, em sonhos, em desastres naturais.
Sua ira não era como a de Zeus, feita de trovões, mas silenciosa e fatal, como uma praga súbita. Não obstante, havia quem o cultuasse secretamente. Em certas regiões da Grécia, especialmente na Tessália e na Magna Grécia, havia cultos quitônicos dedicados a ele. Os mistérios órficos também o reverenciavam, compreendendo que sua função não era apenas de punição, mas de renovação espiritual. Hades era também o guardião dos pactos. Uma promessa feita sobre o estige era irrevogável. Mesmo os deuses temiam mentir sob seu nome. Era o protetor dos juramentos invioláveis, o observador oculto das verdades ocultas. E em tempos de guerra, quando campos inteiros se enchiam de corpos, Hades se fortalecia. Não por prazer, mas por sua natureza. A morte o alimentava, mas ele não a causava diretamente. Era como o mar, recebia os rios, mas não os criava. Recebia as almas, mas não causava suas mortes. Era a consequência última. Seu amor por Perséfone era complexo. Não era terno como o de Apolo por Dafne, nem obsessivo como o de Zeus por suas incontáveis amantes. Era um amor sombrio, silencioso, que se expressava na constância. Ele jamais a feriu, mas também jamais a libertou. Era o tipo de amor que constrói prisões douradas, mas ainda assim, prisões. Hades também teve confrontos com os vivos que ousaram invadir seu reino. Hércules, por exemplo, desceu ao submundo para capturar Cérbero. Hades permitiu, não por fraqueza, mas por respeito à coragem do herói. Apenas os verdadeiramente ousados podiam pisar em seus domínios e retornar. Poucos o fizeram. Com o passar dos séculos, Hades tornou-se sinônimo do próprio inferno. Mas essa associação foi uma distorção. O Hades grego não era um local de punição eterna para todos, mas de destino inevitável. Todos, bons ou maus, iam para ele. Era o receptáculo da humanidade. Sua representação visual também era temida. Cabelos escuros, olhos profundos como o abismo, uma barba espessa e uma expressão de eterna seriedade. Usava um elmo de invisibilidade, presente dos cíclopes, que o tornava impossível de detectar. Muitas vezes, nem mesmo os outros deuses o viam chegar. Ao contrário de outros deuses que buscavam notoriedade, Hades não se importava com oferendas vistosas ou templos luxuosos. Seus rituais eram realizados à noite, com sangue derramado no solo e com preces murmuradas. Era o Deus que ouvia em silêncio e respondia com destino. Seu nome não era pronunciado com frequência. Muitos o chamavam apenas de Plutão. O rico, aquele que possuía todas as riquezas da terra, já que todos os corpos voltavam a ele. Assim, de temido senhor da morte, tornou-se também o guardião das minas, dos metais preciosos, do poder oculto sob a terra. Hades também teve filhos, embora poucos. Macária, deusa da boa morte, era uma delas, personificação da morte sem sofrimento. Seu legado, portanto, não era apenas de terror, mas também de transição. A morte, sob sua regência, era uma passagem, não um castigo. Os poetas o temiam, mas também o respeitavam. Homero falava dele com cautela, Hesíodo com reverência. Ninguém ousava zombar de Hades como faziam com outros deuses. Sua seriedade era absoluta, e sua presença, inevitável. Mesmo nos tempos modernos, Hades sobrevive nos mitos reinterpretados. Em peças, filmes e livros, é retratado ora como vilão, ora como figura trágica. Mas sua essência permanece. O Deus que não busca conquista, mas ordem, que não brada por atenção, mas mantém a balança entre o fim e o recomeço. Pois no coração da escuridão, onde a vida se esvai e os ecos dos séculos sussurram, Hades permanece sentado em seu trono de ébano. E ali, onde até os deuses hesitam em entrar, ele reina, imóvel, implacável, eterno.